Tem início agora, Conexão Jornalismo. Apresentação Fábio Lau. Conexão Entrevista. O programa Conexão vai conversar agora com Flávio Duncan, que foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz em 2012. Responsável pela implantação de dezenas de projetos sociais em comunidades carentes do Rio de Janeiro, ele vai lançar um livro em agosto sobre as más condições nos abrigos de população de rua no Rio de Janeiro. Como você fez para realizar a pesquisa para começar a escrever o livro? Oi, Ricardo. Em primeiro lugar, queria agradecer aí o carinho dos ouvintes, né? Vocês são parceiros já há algum tempo, sempre sinalizando essas questões aí que são importantíssimas para que a gente possa continuar desenvolvendo o trabalho, para que o trabalho da gente tenha cada vez mais voz diante da sociedade. Eu comecei a trabalhar desde os 18 anos, né, com essas questões tanto de militância para buscar, pelo menos, buscar soluções, discussões para os problemas que a gente via no cotidiano. E, infelizmente, a gente acaba entrando num ciclo de conformismo, achando que as coisas que a gente vê nas ruas são normais, que é normal a gente chegar em casa e comer uma boa comida e saber que uma criança está na rua se prostituindo para poder utilizar droga, ou que tem alguém que não tem condição de se alimentar e está numa situação ruim. E sempre trabalhei com essas questões, até que um dia eu resolvi colocar esses projetos que eu escrevia num site para que outras pessoas pudessem ter acesso a essas ideias e trocar a informação do que deu certo em um lugar, do que não deu, e as pessoas podiam fazer upload e download dessas ideias nesse portal. A gente acabou tendo um acesso gigantesco, né? As pessoas, ao contrário do que se imaginava, estão muito receptivas e dispostas a ajudar na busca por essas soluções, pelo menos para a gente poder discutir e apresentar propostas, né? E com o passar do tempo isso passou a crescer, a gente começou a expandir para redes sociais, divulgar os e-mails, e hoje a gente já tá no número de 276 mil pessoas só aqui no Rio de Janeiro. A gente acaba falando com essas pessoas quase que diariamente, porque a gente hoje produz informes digitais para poder explicar algumas questões, sinalizar alguns problemas. E com a crescente do trabalho, eu comecei a trabalhar com questões que particularmente me incomodavam. Uma delas era a população de rua. E aí, escrevi um livro, inclusive, que ajudava as pessoas, que era o Pescador de Ideias, que tem o mesmo nome do portal, que era para ensinar as pessoas e motivar as pessoas a apresentar essas ideias, a formular essas questões, enfim. E eu comecei a trabalhar com a população de rua e fui para as ruas para fazer um mapeamento dessas pessoas. Queria entender por que elas não se ressocializavam, quais eram os elementos que eram dificultadores para essas questões todas. E com o trabalho a gente conseguiu entrevistar 482 pessoas, né? Descobrimos a origem da maior parte dessas pessoas, o envolvimento delas com o crack e com o álcool, né? Infelizmente as pessoas acabam acreditando, até por uma questão de assimilação, que a pessoa que está na rua, o morador de rua, todo ele é usuário de droga, não é, né? E todo ele é usuário de álcool também não é. A gente tem histórias aí, enfim, dos mais diferentes nichos e classes sociais, e enfim, é uma questão multifatorial mesmo. E o trabalho passou a crescer, eu comecei a sinalizar esses problemas todos, desenvolvi alguns projetos, porque o site, a partir daí, começou a virar um grande canal de discussão e troca de informação para essas questões. E profissionais, aposentados, estudantes, doutorandos, tem gente de todo tipo, de toda a classe social, de todo nível de instrução, trocando informação o tempo inteiro, falando inclusive sobre projetos que deram certo em outros lugares. E a partir daí a gente começou a fazer com que essa grande corrente do bem se tornasse uma poderosa ferramenta para a gente poder resolver essas questões. Depois de lançar o Pescador de Ideias, eu achei que seria interessante a gente fazer o Diário do Meio Fio, que é o meu livro novo, que vai ser lançado agora em agosto, que ele retrata os depoimentos de quem essas pessoas foram nas ruas. Ele fala inclusive da questão dos abrigos, o que acontece nos abrigos que de repente está um pouco distante da realidade da grande parte, da grande maioria das pessoas. Né? Fala, inclusive, dessa questão do remanejamento, de retirar as pessoas de locais do centro e na Zona Sul, né? Que são lugares que estão mais próximos aí do itinerário da classe média, da mídia, e levar para lugares um pouco mais afastados. Né? Fala das condições dos abrigos, coisas que acontecem nos abrigos que a gente nem imagina, e tudo isso angariado com depoimentos das pessoas que estavam nas ruas e que, enfim, vivem isso diariamente e, infelizmente, estão expostas aí a essa questão de vulnerabilidade. Você viu de perto a situação dos abrigos públicos. Eles oferecem estrutura para abrigar a população de rua?
Infelizmente, assim, a gente vê que existe aí uma questão de impugnar, né, para levar as pessoas para os abrigos mesmo, à força. A questão é que o abrigo deveria ser uma ferramenta, um instrumento de ressocialização, né? Você tinha que oferecer alguma... Não adianta a gente falar, até falando agora de abrigo de menores, enfim, a gente não pode falar de ressocialização se a gente não dá instrumento para essa pessoa se ressocializar. A comida, ela é um atrativo para você levar aquela pessoa para lá, mas a comida não pode ser só a única coisa que você faz por aquela pessoa. Você tem que ter alguma ação que possa, no mínimo, aí, desenvolver o elo familiar que foi quebrado durante muito tempo. Enfim, ações de desintoxicação. O que a gente percebe é que, assim, a anamnese que é feita, porque quando a pessoa chega no abrigo ela vai para uma triagem. O ideal seria que ela passasse por uma entrevista, ou que você, no mínimo, pudesse entender quem essa pessoa é e por que essa pessoa está ali. Como é que você vai trabalhar essa questão da ressocialização sem entender o porquê que aquela pessoa foi parar naquela situação? A gente está de frente com pessoas que infelizmente foram vítimas de exploração sexual, gente que foi vítima de violência doméstica, mulheres que não têm como sustentar a denúncia contra o agressor, porque infelizmente, na grande maioria das vezes, elas são dependentes financeiras, econômicas desse agressor. Enfim, existe uma série de problemas que acabaram acarretando esse histórico de estar nas ruas e ser acolhido pelas ruas, né? Além da questão do vício narcótico e vício alcoólico. E hoje, infelizmente, os abrigos não oferecem uma estrutura, condições mínimas para você poder manter aquelas pessoas ali. A gente vê gente que chega aos bandos como se fossem bois, né? E essas pessoas vão chegando e vão saindo e ali dentro não há um controle. Ou seja, você recebe uma pessoa hoje para almoçar e depois você recebe essa pessoa para jantar. É a mesma pessoa. Mas você computa lá no controle do abrigo como se fossem duas pessoas diferentes. Ou seja, é uma justificativa de demanda de dinheiro maior, né? Então, são essas pequenas coisas que a gente tem que começar a sinalizar na sociedade para que a gente venha discutir essas questões e buscar políticas assistenciais mais salutares. Deixar de depositar um pouco a expectativa de solução dos problemas que a gente vê no cotidiano só nas mãos dos poderes governamentais. A gente tem que abraçar essas causas como um problema social, né, e como células ativas para resolver e ajudar a apresentar propostas para resolver. A gente tem que abraçar as causas mesmo. Você teve a oportunidade de entrevistar cerca de 500 pessoas, como você mesmo já citou, né? E o seguinte, você acha que o morador de rua resiste a ir a um abrigo justamente por causa dessa situação precária? Porque vai se sentir desprezado, ou então tem um outro fator, não, porque lá eu não vou ter acesso ao meu vício, ou que seja o crack. Claro que todos não são viciados, mas há esse pensamento entre eles? Então, a gente tem aí diferentes justificativas, né? Eu ouvi de tudo, assim. A gente vê a realidade desde do morador de rua que já está acostumado à questão de não ter um referencial e no abrigo ele tem hora para acordar, no abrigo ele tem que ajudar a fazer a cama dele, no abrigo ele tem que fazer uma série de atividades que na rua ele não faz mais. Ele tem que tomar um banho. Então a gente vê um morador que de repente não é mais receptivo a essas questões para não estar reinserido nesse referencial postural que o abrigo, né, impugna para que as pessoas possam ter, enfim, para que elas possam ter essa questão de ser reinseridas mesmo, posturalmente. E a gente vê que a questão das pessoas que, além disso, não querem ir para os abrigos porque narram que foram agredidas, gente que não quer ir para os abrigos porque acham que os abrigos são, na verdade, um grande polo, aí, porque existe aí vários depoimentos de pessoas que dizem que eles utilizam droga dentro dos abrigos e que dentro dos abrigos, inclusive, existem os nichos, as pessoas que lideram esses nichos, esses agrupamentos de pessoas, e existem facções dentro dos abrigos, né? Então, assim, eu escutei de tudo. Então, o livro relata isso com muita clareza. Inclusive, fala depoimentos de pessoas que, enfim, que quando davam problema, abrigos que eram próximos de zonas críticas, né, que eram envolvidas com milícia, com essas coisas todas, as pessoas eram entregues para a milícia, para que a milícia pudesse dar um corretivo para essas pessoas. Ou seja, a gente vê questões aí das mais atrozes, né, mas levando-se em consideração que, infelizmente, as pessoas que estão em situação de rua nem sempre acabam narrando toda a verdade, é impossível, né, que 482 pessoas que tivessem os mesmos depoimentos, os mesmos intuitos de denúncia, né, tivessem o mesmo discurso, né, de uma forma leviana. Eu acredito que não. Eu acredito que onde há fumaça, aquele velho ditado, né, há fogo. Então eu procurei juntar, agrupar esses depoimentos, né, que fossem os mais graves,
né, para que a gente pudesse sinalizar essas questões e trazer isso para a sociedade. Uma coisa que me deixou um pouco apreensivo é que, na maioria das vezes que eu conseguia entrar nos abrigos, eu não conseguia entrar nos abrigos com uma autorização formal, eu entrei como beneficiário, né? Eu tentei agendar com a Secretaria de Assistência Social para poder visitar os abrigos, eles não permitem. A visita ela só é permitida se ela for agendada com, semanas, meses. Inclusive eu tenho um agendamento feito que já tem mais de 2 anos e ninguém permitiu que eu entrasse. E no livro eu narro isso, inclusive eu estive num dos abrigos e quando um dos seguranças percebeu que eu não era morador de rua ou que eu não tinha, enfim, aparência de morador de rua, ele quis saber por que eu estava ali e me puxou pelo braço, me colocando para fora do abrigo. Né? Então, assim, são coisas... Por que existe essa coisa de querer esconder, assim? Porque... E aí, quando sabem que você é jornalista, então, o bicho pega, porque a pessoa fica... Sabe? Então, assim, se existe essa questão toda de vamos trabalhar a ressocialização dessas pessoas, se existe uma demanda aí para a gente poder, enfim, sanar essas questões, e a gente proíbe a sociedade de estar visitando um equipamento público, que é uma ferramenta de ressocialização daqueles que não têm condição de estar... Enfim, como é que a gente acaba sendo, né, tolhido de participar, de fiscalizar, de procurar, de entender, né? Então, por conta dessas questões todas, eu resolvi agrupar esses depoimentos todos no livro, né, que narra não só quem as pessoas foram antes de estarem nas ruas, mas narra, inclusive, depoimentos de como são os abrigos. Correto. E ainda tem uma questão que repercutiu muito agora na mídia, porque o governo de São Paulo proibiu que pessoas ou que tivessem alguma organização, que se reunissem para distribuir sopão na rua para essas pessoas, moradores de rua. Agora esse pessoal não vai poder, está proibido, porque aí vai estar dando comida para o morador de rua e vai fazer com que ele, não, eu tenho comida de graça aqui fora, então não preciso ir para um abrigo. Então, eu acho assim, se a gente tivesse, se os abrigos, tanto da Prefeitura do Rio de Janeiro e até ouso dizer da Prefeitura de São Paulo, tivesse a possibilidade de ser completamente estruturado para reinserir essas pessoas socialmente e sanar todas essas demandas multifatoriais que a gente acabou de conversar. Se esses abrigos tivessem todas essas possibilidades à mão, eu acredito que seria uma boa medida. Agora, a gente está falando de fome, né? E aí você tolir uma pessoa de poder comer, porque quem tem fome, como dizia Betinho, tem pressa. E é muito bonito a gente dizer que a gente tem que organizar a casa, que as pessoas procurem os abrigos para se alimentar através dos abrigos e que os abrigos sejam um canal de reinserção. Esse discurso é muito bonito, mas a gente sabe que os abrigos não são. E que, na verdade, isso é nítido, né? Que é uma medida para a gente poder tirar essas pessoas do itinerário da classe média, da mídia, e colocar essas pessoas nos locais que são um pouco mais afastados, porque a gente tem a falsa impressão de que o problema está resolvido. E que não é. Então a gente não pode ficar o tempo inteiro com a venda nos olhos, achando que um problema que é crescente, porque junto com esse problema da população de rua, a gente tem várias outras demandas que acabam se agregando, inclusive epidêmicas, porque a tuberculose, ela é um problema muito presente nessas pessoas todas, e eu tive relatos aí de pessoas, inclusive assistentes sociais, que dizem que fizeram testes nessas pessoas. A gente tem aí noção de mais de 40, 50 pessoas infectadas num único abrigo com bacilo multiresistente. Ou seja, ele é resistente aos medicamentos que a gente usa. E essas pessoas estão contaminando outras pessoas. Ou seja, a gente está falando de saúde pública, a gente está falando de uma série de outros problemas que acabam se agregando e somatizando. Por quê? Porque, infelizmente, a gente está vivendo uma política onde a gente acha que dar o peixe, infelizmente, né, rende mais votos do que você ensinar a pessoa a pescar. O programa Conexão conversou com Flávio Duncan, indicado ao Prêmio Nobel da Paz em 2012. Ele vai lançar no próximo dia 9 de agosto um livro sobre a população de rua. Muito obrigado, Flávio Duncan, pela participação aqui no Conexão. Eu agradeço a você, agradeço aos ouvintes e peço às pessoas que me adicionem nas redes sociais, que me escrevam. Meu e-mail é flavioduncan@gmail.com, para que a gente possa trocar cada vez mais informação e estar cada vez mais próximo aí da população. Um abraço e mais uma vez obrigado pelo carinho. O seu programa de rádio Conexão Jornalismo fica por aqui. Mas em Conexão você tem notícias 24 horas por dia. E logo mais, às 19 horas, na Hora da Voz do Brasil, o seu jornalismo estará atualizado, com o melhor do que aconteceu no dia de hoje. Conexão Jornalismo é aqui.